O método das malhas é outro método de resolução de circuito que a gente tem. Esse método ele só vai funcionar quando a gente tiver um circuito que é chamado de circuito planar. O circuito que a gente consegue escrever ele sem que uma malha ela ultrapasse outra, sem que um ramo da malha passe por cima de outro. Então tem que ser para circuitos que são considerados circuitos planares. O método das malhas ele vai depender do que a gente chama de lei de tensões de Kirchhoff. Essas leis de tensões de Kirchhoff, ela vai dizer o quê? Que uma malha vai ser qualquer rede fechada num circuito elétrico. E as leis das tensões de Kirchhoff, ela estabelece que a soma algébrica de todas as tensões em uma malha vai ser igual a zero. Então, quando a gente tem uma malha, a soma elétrica de todas as tensões é igual a zero. O que vai ter tensão numa malha? Então, quando a gente tem uma fonte de tensão, a gente está tendo um fornecimento de tensão, e os meus resistores, eles são quedas de tensão, eles vão fazer com que eu tenha diminuição da tensão daquela fonte, até que eu chegue a zero no final. Então, a soma das quedas de tensões vai ser igual à soma dos aumentos de tensão. Se eu pego, por exemplo, aqui eu tenho uma malha, que eu tenho essa malha do ponto A, B, C, D e E. Eu vou voltar para cada ponto. Por que eu tenho que estudar o método das malhas? Olha só, vamos supor que a gente tivesse o método dos nós. Então, eu tenho 4 nós nesse circuito. Se eu tenho 4 nós nesse circuito e eu vou colocar aqui um nó como referência, eu precisaria resolver mais 3 nós. Então, eu teria, no caso, um circuito com 3 nós. Um circuito com 3 nós me daria um sistema 3x3, por regra de Cramer. Mas se eu tenho apenas uma malha, com uma só equação eu consigo escrever essa malha. E é isso que a gente vai fazer, escrever tudo que a gente tem numa malha por uma equação. A primeira coisa que a gente faz é definir qual que vai ser a corrente que vai circular por essa malha. Porque a corrente em uma malha, ela não vai mudar. Então, se a malha 1 eu falo que eu tenho a corrente 1, essa corrente ela vai passar por todos os resistores que estão na malha 1. A lei de Kirchhoff das tensões, ela vai falar que a soma dos aumentos de tensão é igual à soma das quedas de tensão. Então, o que aumenta a tensão? Vai ser uma fonte. Então, se eu for fazer aqui, onde eu tenho fontes de tensão, se a minha corrente ela sai do ramo positivo, a minha corrente ela vai ser positiva. Então, a minha corrente saiu do ramo positivo e ela vai entrar no resistor. No resistor, essa corrente ela vai ser negativa. Essa corrente vai ser negativa, não, desculpa. A queda de tensão vai ser negativa, porque eu estou perdendo tensão nesse resistor. Então, vamos lá. A minha corrente saiu do polo positivo aqui, essa fonte é positiva. Vou ter VA. Tem um resistor, então eu vou ter menos a tensão no resistor 1, menos a tensão no resistor 2, menos a tensão no resistor 3, vai ser igual a zero. A soma dos aumentos de tensão tem que ser igual à soma das quedas de tensão. Então, eu sei o quê? Que 100 menos 50 menos 30 menos 20 vai ser igual a zero. Sempre que eu tenho uma fonte, eu vou verificar se essa corrente ela está entrando, está saindo no polo positivo ou se está saindo no polo negativo. Se ela sai no polo positivo, a minha fonte vai ser positiva. Se ela entra no polo negativo, se ela sai no polo negativo,